Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. É isso mesmo que você está vendo aí. Vamos resolver esta equação do segundo grau. Entretanto, nós não iremos aplicar a famigerada fórmula de Bhaskara, que de fórmula de Bhaskara não tem nada. Muitos matemáticos discordam do fato atribuído a Bhaskara em relação à resolução da equação do segundo grau. Então, às vezes a gente aprendeu isso na escola, e até eu mesmo ensinei muito isso na escola pública, mas se você se aprofundar, você vai poder descobrir mais coisas a respeito, na qual a fórmula de Bhaskara é um mito, né? Geralmente atribuído a Bhaskara a resolução da equação do segundo grau, que foi dado o nome a ele de fórmula de Bhaskara para resolver a equação. Ou a maneira mais correta de se falar aplicar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Seria a maneira mais adequada. Muitos lugares fora do Brasil não reconhecem Bhaskara como sendo a fórmula resolutiva para a equação do segundo grau. Fórmula resolutiva é o termo correto para se falar de solução de equação do segundo grau. Mas o tema da aula hoje é o seguinte: vamos resolver essa equação sem aplicar a fórmula resolutiva e sem aplicar soma e produto, que vocês já sabem muito bem. Aplicar soma e produto é aplicar, muitas das vezes, algumas equações não admitem esse tipo de solução, e elas só são aplicadas, esse tipo de solução soma e produto das raízes, só é aplicada mesmo quando o A da equação for 1, o coeficiente A for igual a 1. Então, em algumas equações do segundo grau, a fórmula resolutiva da soma e produto, né, a fórmula soma e produto, não cabe, uma vez que você não vai encontrar raízes reais. E aí, muitas das vezes, você encontra dificuldades, porque você tem que pensar no número cuja soma dá tanto e cujo produto dá tanto. Então, você faz o teste e acaba percebendo que, como é o caso aqui, soma e produto, qual o número cuja soma dá menos 4 e cujo produto dá 5, certo? Então, eu acho que, nesse sentido, torna-se um pouco mais complexo para se resolver essa equação usando o método soma e produto. Não vamos aplicar a fórmula resolutiva. E qual é a maneira que nós vamos resolver aqui? Uma maneira pouco convencional, mas que é muito tranquila mesmo de se resolver. Perceba, trata-se de um trinômio, entretanto não é um quadrado perfeito. Se não é um quadrado perfeito, vamos fazê-lo se transformar num quadrado perfeito. O que é um trinômio quadrado perfeito? Vamos relembrar? Se eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, tendo em vista que a raiz quadrada de a ao quadrado é a. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. E o termo do meio é o dobro do resultado encontrado das raízes dos extremos, 2ab. Isso caracteriza um trinômio quadrado perfeito. Se você observar
esta equação, no primeiro membro, nós não temos um trinômio quadrado perfeito. E qual seria o passo para fazer com que esse trinômio, que não é quadrado perfeito, se transforme em quadrado perfeito? A técnica é a seguinte: vamos fazer aparecer um quadrado perfeito aqui, que já deu para você matar, que basta eu tirar uma unidade. Então eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 menos 1. E da mesma forma, eu subtraio uma unidade aqui, obtendo assim x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a menos 1. Observe, aqui é quadrado perfeito? É uma raiz quadrada exata? Sim. Aqui é uma raiz quadrada exata? Sim. O termo do meio é o dobro do produto dos resultados dessas raízes dos extremos? Sim. Posso até fazer para vocês aqui. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de x ao quadrado, de 4 ao quadrado é 2. E o termo do meio é 2 vezes x vezes 2. Sim ou não? 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Trinômio quadrado perfeito. Estou preocupado com o primeiro membro da equação. Por que isso? Porque daí, como todos nós sabemos, lá do 8º ano, um trinômio quadrado perfeito pode ser escrito na sua forma fatorada. Nesse caso, o quadrado da soma de dois termos. E aí nós vamos fazer exatamente isso aqui. Vou pegar x, vou repetir esse sinal, mais 2, que é a raiz quadrada aqui, né? E vou elevar ao quadrado. E isso é igual a menos 1. Passei pela fórmula resolutiva da equação? Não. Passei por soma e produto? Também não. E perceba, essa equação não vai dar números reais. Não tem soluções reais. Então, ó, eu posso dizer o seguinte: para resolver aqui, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro membro e faço o mesmo no segundo membro. E aí encontro x mais 2 igual. Qual é a raiz quadrada de menos 1? Professor, nós aprendemos lá que a raiz quadrada de menos 1 no conjunto dos números reais é impossível. Entretanto, a raiz quadrada de menos 1 é a expressão denominada número imaginário, ou seja, é a denominação de números imaginários. Então, isso aqui nada mais é do que i. Certo? Porém, aqui eu vou ter o quê? O mais ou menos. Mais ou menos i. Né? Raiz quadrada de menos 1. Como eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho duas raízes, uma positiva e a outra negativa. Então, x é menos 2, mais ou menos i. E aí nós temos o seguinte, que x1 ou x' é menos 2 menos i, e x duas linhas é menos 2 mais i. Qual a diferença de um para o outro? Eles são conjugados, né?
Qual a diferença de um para o outro? Um tem a parte imaginária, menos 2. A mesma coisa se repete no outro, na outra raiz. A diferença é que a parte real dos dois são iguais. Porém, a parte imaginária, o coeficiente aqui da parte imaginária, né? A parte imaginária, entenda, é o número que está acompanhando o i ali. É 1, né? Está acompanhando o i. Nesse caso aqui é menos 1 e aqui é 1. Ok? Então, qual é a solução da nossa equação do segundo grau? A solução é dada por colocando o primeiro, né? De forma ordeira, né? Crescente, né? Ponto e vírgula. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.